Olá, boa noite a todos. Muito boa noite. Não sei onde é que você mora aí, o que tá, mas aqui onde nós moramos tá frio, em pleno dezembro. Aqui em Santa Teresa, no Espírito Santo. Para quem não é daqui, né? A gente mora numa cidade de montanha, a mais ou menos 800 metros acima do nível do mar. E aqui, em pleno dezembro, pleno verãozão, né? Estamos aí Tá frio aqui, tá chovendo bastante aí. Mas tá bom. Nós vamos falar sobre um tema hoje que é desconfiança. A desconfiança que gera conflito dentro do casamento. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão da desconfiança. Quando eu não confio mais nele, ou ele não confia mais nela, ou ele não confia mais em mim, né? Marido não confia mais em sua esposa, ou sua esposa não confia mais em seu marido. E existem vários motivos para isso acontecer. Nesses 20 anos aí aconselhando casais, a gente já pegou muitos casais, a gente já perdeu até a conta, porque foram centenas de casais assim que desconfiados um com o outro. E essa desconfiança não foi muito bem cuidada e não foi sarada, e aí esse negócio veio e começou a gerar um conflito tremendo no casamento, muito grande. E é algo terrível se você não trata isso, se você não cuida disso, se você não procura sanar diante da palavra de Deus. Isso às vezes é fatal para um casamento. E aí nós vamos falar sobre essa falta então de confiança. Vamos esperar entrar mais algumas pessoas aí. Nós avisamos desde ontem que iríamos fazer essa live sobre a resolução de conflitos conjugais, né? Nós já temos postado conteúdo sobre isso desde julho. Algumas lives aqui no Instagram, algumas nós já conseguimos subir lá para o YouTube. E algumas também dicas de casal. O Marcos tem feito ao vivo pelas manhãs aqui no Instagram. Daqui a pouco vai ter a oração do casal. Sim, algumas dicas de casal a gente já conseguiu mandar pro YouTube. E nós queremos convidar você não só para consumir esses vídeos, né? Se alimentar desses vídeos baseados na palavra de Deus, mas também compartilhar com aqueles que precisam. Nós temos identificado uma demanda muito grande de casais com problemas, em especial na pandemia isso cresceu muito e nós temos tentado através dessas lives, através desses conteúdos na internet, ajudar esses casais. Sabe que a pandemia, ela vamos dizer assim, nos empurrou para a internet, para as mídias. A gente aconselhava presencialmente, né? Encontrando com os casais. Mas com a pandemia a gente não pôde mais encontrar. Bem, na verdade, alguns casais a gente já fazia isso pela internet, assim, pelo Zoom, né, ou outra mídia, mas era muito pouco. Agora, a pandemia nos empurrou para a gente ampliar isso aí, e nós começamos a ver que isso aí fez bem. A gente podia usar a internet para poder expandir o aconselhamento bíblico. Aquilo que nós fazemos aqui é usar a Bíblia com princípios bíblicos para resolver conflitos dentro do casamento. Talvez a maior causa de separações de casamento sejam os conflitos que não são tratados. Os
pequenos problemas, os grandes problemas que vocês têm hoje no casamento são a causa dos pequenos problemas que não foram sanados ontem. Então, os conflitos pequenos, vamos dizer assim, né? Os conflitos pequenos, eles vão crescendo, 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 e aí eles, por fim, acabam separando o casal. Por isso que a gente está fazendo essas lives todas e todo o conteúdo que a gente faz é sempre na intenção de resolver o conflito. Porque a gente resolvendo o conflito, a gente corta o mal pela raiz, né? E o casal não amplia isso e não chega a se separar. E hoje, então, nós vamos falar sobre a desconfiança, né? A desconfiança que gera conflito. Existem alguns motivos. Por que se desconfia um do outro? Primeiro motivo, a traição. E esse, vamos dizer assim, é clássico. O marido foi traído pela esposa, ou a esposa foi traída pelo marido, né? A questão do adultério. E aí, a partir de então, o marido ou a mulher começam a desconfiar de qualquer movimento da esposa ou do marido. Qualquer telefonema, qualquer WhatsApp, aí ele fica naquela de vigiar o WhatsApp, vigiar Facebook, vigiar Instagram, né? Fica em estado de alerta o tempo todo, se sai para poder fazer compra no supermercado e não volta na hora que ele ou ela achou que deveria voltar, se estiver demorando para chegar em casa. Então, essa questão da traição é o primeiro motivo pelo qual a desconfiança toma conta do casamento. E essa traição, ela não necessariamente é com outra pessoa, né? Não é uma traição do relacionamento homem-mulher, não com outro homem nem com outra mulher. Talvez seja uma traição de contar algum segredo, de tomar alguma decisão escondida, alguma decisão mais séria, ou mesmo as pequenas decisões do dia a dia, mas sendo tomadas às escondidas, né? E intencionalmente, exatamente para que o outro não interfira naquilo. Talvez o outro cônjuge, seu marido ou sua esposa, não estão apoiando alguma decisão, alguma escolha, alguma atitude que vocês já conversaram e que não entraram num acordo, mas você, né, seja você o marido ou a esposa, vocês estão decididos, um está decidido a fazer aquilo, a tomar aquela decisão. Então faz-se as escondidas para que o outro não venha atrapalhar, não venha brecar essa ação. Isso também é um tipo de traição. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu esqueci de falar antes. Todos esses motivos que nós estamos citando aqui são casos que a gente já encontrou nos aconselhamentos que nós fizemos com casais. E o segundo motivo são mentiras costumeiras. Aquelas mentiras que ou o marido ou a mulher sempre contam, estão contando um para o outro, e isso se repete. Às vezes não são nem mentiras assim grandiosas, vamos supor que exista isso, né? Uma mentira assim grande, né? É coisa boba, coisa pequena, mas mente aqui, mente acolá, vai dizendo alguma coisa e mentiras. E essas mentiras vão gerando desconfiança no coração do outro. Essas mentiras costumeiras, sejam elas, vamos dizer assim, mentironas ou mentirinhas, elas vão sempre gerando desconfiança. E aí, né? Nós não estamos falando aqui de pecado, né? Maior ou menor, mais sério ou não. A gente está falando da atitude de mentir, né? Se o meu esposo, ele tem o costume de mentir, então naturalmente aquilo que ele falar sempre vai gerar uma certa pulga atrás da orelha. Será que ele está falando? Será que é verdade isso que ele está falando ou não? Então essa desconfiança, ela é gerada dia após dia
com o hábito da mentira da parte do outro. Então, sendo mentiras pontuais ou costumeiras, né? Costumeiras talvez seja, eu atrasei porque o trânsito estava muito ruim, e talvez ele atrasou porque ele parou numa doceria para comer um bolo e não quis falar que parou numa doceria para comer um bolo porque não trouxe para todo mundo da casa, então resolveu dizer que o trânsito estava... Mentira é mentira, é pecado. Nós não estamos falando do tipo de pecado ou da intensidade disso, Sim. mas nós estamos falando dos fatos, né? É uma mentira. Então, quando se lida com pessoas que mentem, mesmo sem ter porquê mentir, né? Coisas que talvez não havia necessidade, isso vai gerando uma desconfiança no outro. Sim, e o terceiro motivo é a compulsão financeira. A pessoa que gosta de gastar, né? E aí gera uma desconfiança no outro toda vez que o fulano pega o cartão de crédito ou a fulana pega a carteira, ou ela vai no shopping, ou ele vai no shopping, ou acontece alguma coisa. Essa compulsão financeira, de gastos financeiros, de esconder isso, né? Esconder os gastos, esconder o que está se fazendo, gera desconfiança, muita desconfiança. Só o fato de sair de casa, o outro já fica, né? Será que vai gastar? Será que não vai? Será que vai usar o cartão? Será que não vai? Né? E hoje tem o aplicativo do banco nos celulares, faz com que os gastos cheguem nas notificações dos gastos de forma instantânea, né? Mas o fato só da pessoa sair, o outro que já está desconfiado já fica, né, preparado. Assim, graças a Deus a Ângela não tem essa compulsão de gastar, né? Mas de vez em quando eu brincava com ela, assim, né? No aplicativo, assim, aí chegava alguma coisa do banco, assim, no aplicativo, e aí eu ligava para ela e brincava assim: olha, você comprou ou então ele tomou falava um assim, café na padaria. Não, ou então ele falava assim, você tá em tal loja? Geralmente era uma loja de atacado de material de escola, né? Uhum. Eu falava assim, você está aí? Como que chama aquela loja lá em Vitória? Não é a Sesconeto, aquela lá do... Esqueci o nome. Esqueci, mas ele mandava um WhatsApp, você está aí? E eu não sabia, eu falei assim, como você sabe? Aí ele falou assim, porque acabou de chegar a notificação que você acabou de pagar a compra, né? Logicamente era brincadeira, né? Mas isso é muito sério quando a pessoa tem essa compulsão por gastar. E isso fica muito sério, isso gera uma desconfiança e nós já vimos casais se separarem por causa disso, infelizmente. E é preciso tomar cuidado com isso, não é? Uma outra coisa um outro motivo é a sexualidade, que gera desconfiança. E aqui eu não estou falando de traição, de adultério, mas a questão da sexualidade mesmo. Marido e mulher não têm uma vida sexual ativa ou normal ou equilibrada. A falta de né? sexo, né, Justo. gera desconfiança. Aí nós já encontramos, por exemplo, mulheres porque o marido não a procurava mais para uma vida sexual e ela desconfiava que o marido fosse homossexual por causa disso. E outras achavam que seus maridos estavam tendo um caso extraconjugal, então estava se satisfazendo fora do casamento e não a procurava mais, não as procurava mais. Então, essa questão da sexualidade é algo que também precisa ser cuidado para não gerar esse tipo de desconfiança, né? Em alguns casos, na verdade, as pessoas não estavam sendo procuradas e não era por nenhum desses motivos, mas a desconfiança é gerada.
e muitas vezes não era nem fora do casamento, não era nenhum problema com o cônjuge, com a esposa, mas algum problema no trabalho, alguma ansiedade que o marido estava... É muito comum ouvir isso das mulheres, né? As mulheres procurando ajuda nesse sentido, desconfiadas por esse motivo da falta de sexo. Muitos deles estavam com problemas no trabalho, alguns deles eram viciados em videogames, em jogos de videogame, passavam muito tempo no videogame, atravessavam a madrugada no videogame e não tinham olhos para suas esposas. Isso é muito comum. Alguns também com o excesso de exercícios físicos, né? Pode ser surpresa para você, ou então você pode até estar se identificando com isso. Alguns homens, mulheres também, se dedicam tanto a cultuar seus corpos, gastando muito tempo na academia, né? Que acabam deixando de lado a vida sexual, chegam muito cansados. Pessoas que são viciadas em trabalho também, né? Existem muitos casos em que um dos dois é viciado em trabalho e quando chega em casa chega exausto e já sem interesse nenhum por sexo. Bom, o que nós estamos falando aqui, como eu disse, são alguns motivos que geram a desconfiança que nós já encontramos. Existem muitos outros que a gente não vai poder citar aqui, senão a live ia ficar imensa, né? Mas agora a gente gostaria de falar o que gera essa desconfiança, qual é o tipo de sentimento que vai gerar nas pessoas, né, que estão desconfiadas. Mas antes da gente continuar aqui, eu queria dizer que se você tiver alguma pergunta, alguma questão, você pode mandar aí, tá bom? O nosso filho aqui, o nosso filho primogênito, tá do outro lado da nos câmera ajudando. ali. Tem alguma pergunta aí, Timóteo? Não? Se tiver alguma pergunta, ele vai passar pra gente. Você pode fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, tá bom? Bom, nós vamos agora falar sobre essa questão de o que gera, que tipo de sentimento vai gerar na pessoa que está desconfiada. O primeiro deles é a ansiedade. A pessoa que está desconfiada, ela fica extremamente ansiosa mesmo. E você sabe que a ansiedade é você trazer o futuro para o presente, né? A coisa nem aconteceu, mas você já trouxe para cá. É por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu mal. Não fique ansioso, basta cada dia o seu mal. Ou seja, não traga o mal que virá amanhã para hoje. O ansioso é assim, ele vai trazendo as coisas, o mal de amanhã ele já traz para o presente. Porque está ansioso, porque está desconfiado. É isso aí. Então, a ansiedade, a desconfiança vai produzir ansiedade, vai produzir também um ciúmes obsessivo, né? Aquele que desconfia, ele começa a ficar muito enciumado, não é aquele ciúmes natural, aquele ciúmes básico, mas um ciúmes exagerado, excessivo, porque tudo é motivo, porque a desconfiança está gerando isso, né? Ele tem fatos que para ele são significativos, porque mesmo coisas pequenas, como nós citamos, mas continuamente acontecendo, corriqueiramente acontecendo, vão alimentando e vão crescendo e vão gerando esse ciúme. Nós já encontramos cônjuges, por exemplo, que ficavam tão desconfiados do outro que mal deixava sair de casa para fazer as coisas. Aquele ciúme obsessivo mesmo. Outros que até contratavam detetive para poder seguir o cônjuge. E aí nós temos ciumento, né? Nós vamos ter um ciclo aí, porque eu desconfio dele
eu fico com ciúmes exagerado e eu vou começar a cobrar dele. E ele vai se sentir, Sufocado. né, sufocado pelo meu ciúmes. Mas o pecado dele, de ter agido de forma que gerasse a desconfiança em mim, fez com que eu também agisse com pecado, esse pecado dos ciúmes exagerado, e um pecado vai levando a outro pecado, e ele vai ficar nervoso, irritado e sufocado com o meu ciúmes exagerado, e vai começar a me tratar mal, e vai começar a fugir, talvez fugir de situações que eu vai expor esse ciúmes exagerado, vai talvez demorar para voltar para casa depois do trabalho, porque não quer lidar com essa situação do ciúmes exagerado. Ou seja, um pecado vai levando a outro pecado. E aqui nós não estamos falando quem é o mais culpado ou quem não. Nós só estamos mostrando para vocês aquilo que a Bíblia diz, que um abismo leva a outro abismo. O pecado de um atinge o outro e esse vai... Só que nós temos escolhas, né? Nós podemos agir assim ou não. Nós podemos escolher agir de acordo com as circunstâncias e ação e reação. Eu desconfio e reajo. A ação dele que me faz desconfiar faz com que eu reaja com ciúmes. Eu posso escolher isso, mas eu posso agir com razão, com sabedoria, baseado na palavra de Deus. E eu vou agir de acordo com a palavra de Deus. Ao invés de eu agir com ciúmes, eu vou colocar isso diante de Deus. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Eu coloco diante de Deus e vou prosseguir confiando até que se prove o contrário. Bom, a desconfiança, então, ela produz ansiedade, produz um ciúme obsessivo, e a terceira coisa que a desconfiança produz é cobrança. Cobrança exagerada. Só cobrança, vai cobrar do seu cônjuge o tempo todo uma postura, porque você quer ficar tranquilo, porque o desconfiado, ele fica em estado de alerta o tempo todo, não é? Então, como ele quer ter tranquilidade, e a sua tranquilidade não está em Deus, está no que o outro vai fazer, ele precisa cobrar do outro. E aí ele fica cobrando o tempo todo do outro a tranquilidade que ele quer, mas que ele não vai encontrar nem nele nem no outro, só encontra em Deus. Mas aí vem cobrança atrás de cobrança. Cobrança porque não ligou na hora que tinha que ligar, cobrança porque não chegou na hora que tinha que chegar, cobrança porque não respondeu o WhatsApp, cobrança, enfim, Cobrança porque não fez o que devia, o que estava combinado a fazer, e às vezes a pessoa apenas esqueceu. A questão é que esse relacionamento de cobrança, de ciúmes exagerado, vai sufocando a pessoa, e o relacionamento vai ficando assim extremamente desgastado, pesado, né? O ambiente do lar não tem mais harmonia, porque essas cobranças, elas são o tempo todo, e isso é refletido nos relacionamentos do lar, né? Não é só entre o casal, porque os filhos ouvem isso e quem estiver junto. Bom, outra coisa, a quarta coisa que vai gerar aí, produzir a desconfiança é uma vigilância excessiva. Eu já falei da esposa que contratou detetive para vigiar o marido, né? E nós já cuidamos de muitos casos assim terríveis, assim de cônjuges que colocavam um aplicativo no celular do outro para poder saber aonde o outro estava, né? E ficava vigiando e controlando aonde o outro está andando, né? Essa vigilância excessiva é produzida pela desconfiança. Isso é terrível, né? Isso é terrível para um casamento. Não tem ser humano que consiga ficar como que parecendo que os olhos do mundo, parece um Big Brother, né? Os olhos, todo lugar, ele tem olho vigiando ele. É muito difícil. Mesmo existindo uma causa e essa causa estando no outro,
Isso não justifica, né? Porque a gente não paga o mal com o mal. A questão é que o desgaste, a desarmonia tão grande vai gerando cada vez mais conflitos. Um não quer estar perto do outro, porque a cobrança vai vir. E por mais que cobre, não confia mais. Então, mesmo que pergunte e o outro responda, vai continuar inseguro, porque não confia mais naquela pessoa. Por mais que ela responda, né? Todas as perguntas, chegue no horário, ela sempre, o cônjuge desconfiado vai estar sempre atento para ver se consegue pegar o outro num erro, porque ele está já neurótico com aquela questão da desconfiança. Tudo isso produzido por uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de sem descanso em Deus, né? Sem descanso em Deus. A última coisa que a desconfiança vai produzir é mágoa e rancor. O cônjuge vai ficando magoado e às vezes rancoroso, né? A desconfiança vai produzindo esse rancor dentro do coração, essa coisa ruim, e essa angústia vai fazendo ele ficar cada vez mais irado, cada vez mais irritado, mais irritadiço. Todas as respostas vão ser respostas irritadas, os diálogos não serão diálogos serenos. Então essa mágoa vai gerando esse rancor dentro do coração, isso vai corroendo ele por dentro e ele põe isso para fora de uma maneira ruim. Porque a boca fala do que o coração está cheio, um coração intolerante, um coração ferido, um coração magoado, né? E não importa se ele que começou essa desconfiança, não importa. Nós estamos levantando conflitos em que não existe nunca só um culpado. Aliás, nenhum conflito existe só um lado. Sempre existe os dois lados da moeda. E quando nós queremos resolver conflitos, nós não vamos procurar o culpado. Nós vamos procurar o que a palavra de Deus, o que o próprio Deus nos orienta a fazer para resolver aquele conflito. Resolver conflito não significa achar o culpado. Resolver conflito significa entender como Deus quer que eu haja dentro desse conflito até que esse conflito seja resolvido. Muito bem. Agora nós vamos caminhar para o fim dessa live aqui, falando como é que você deve lidar com essa desconfiança. Dentro da Bíblia, a gente usa a Bíblia, tá? A gente vai frisar sempre isso, enfatizar sempre isso. Nós usamos a Bíblia para aconselhar. Por quê? Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que Deus criou o casamento. Então, se Deus criou o casamento, Ele sabe como o casamento deve ser. Ele já colocou na sua palavra toda a diretriz, toda a direção para os casamentos. Por isso, nós vamos na Bíblia buscar orientação para os casais. E a primeira orientação, que é a orientação bíblica, é que para você lidar com a desconfiança, é conversar diretamente, né, abertamente com o seu cônjuge e não ficar fazendo armadilhas para ele. Não, esse negócio de ficar colocando armadilhas, sabe, ratoeiras emocionais para ver se você pega ele ou ela, isso é terrível, porque se pega na mentira. Ele uma hora ele não vai se sentir bem com esse monte de armadilha, né? Que está sendo colocado. Então, a melhor coisa pra a melhor coisa é conversar abertamente com ele ou com ela. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, seja verdadeiro. Abra, né, o coração, fale da sua desconfiança, fale do que você está desconfiado e jogue aberto com o seu cônjuge.
ninguém pode contra a verdade, não é? Aliás, Deus só age na verdade. Converse, libere perdão, peça perdão se você for o culpado, a culpada. Precisa existir essa conversa transparente, sincera, né? É com o coração limpo, disposto a recomeçar, é que vocês devem prosseguir. A segunda coisa que você deve fazer, que a Bíblia nos ensina para você lidar com a desconfiança, é você pedir a Deus para limpar o seu coração. Porque se você está desconfiado e não consegue se libertar disso, talvez a culpa nem esteja no seu cônjuge. Talvez a culpa está dentro do seu coração, ó. Seu coração enganoso, está desconfiado. Olha o que o salmista Davi depois de cometer o pecado lá com Batseba, do adultério, olha o que ele pede a Deus lá no Salmo 51. Versículo 10, Salmo 51 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É uma oração de alguém arrependido, de alguém quebrantado, de alguém que reconheceu o seu erro e quer mudar. Então, ele pede a Deus o seguinte: Senhor, cria em mim um coração puro, purifica isso aqui, esse sentimento que está aqui dentro do meu coração, purifica-me. É preciso que você peça. Se você está desconfiado do seu cônjuge e não consegue se libertar disso, essa desconfiança está matando você, ore a Deus. Peça a Deus: Senhor, limpa isso aqui que está dentro do meu coração, tira isso, essa mágoa, esse rancor, tira esse desejo de vingança, de cobrança, essa coisa de ficar em sinal de alerta o tempo todo. Tira isso de mim, tira isso do meu coração. Peça a Deus que limpe o seu coração. Uma outra atitude que você deve ter é não relembrar o erro que gerou a desconfiança, ou seja, não jogue na cara dele ou dela o erro que ele cometeu e que gerou a desconfiança. Esse é clássico e é terrível para o casamento, assim, e é algo que os cônjuges repetem muito, muito. Às vezes o marido ou a mulher cometeram adultério, né? E aí a pessoa que está desconfiada, está com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa, ela de vez em quando, qualquer tropeço dele, qualquer palavra, qualquer conflito, qualquer briga que não tem, às vezes não tem nada a ver com adultério, a pessoa joga na cara do outro aquele negócio. Não faça isso não, isso vai atrapalhar muito seu casamento. Pode ser difícil, às vezes chega até aqui, mas faça esse exercício. Né? A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento tudo aquilo que a gente se arrepende, pede perdão. Que você faça isso também. Esqueça. E se você lembrar, que não seja uma lembrança que te leve a agir contra o seu cônjuge que pecou contra você. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da soberana vocação. Você deixa para trás, deixa o passado no passado. Né? Quando vier essa lembrança ruim, que ela não venha cheia de mágoa, mas que ela venha cheia da disposição de perdoar. E aqui nós não estamos te aconselhando a jogar para debaixo do tapete, não é isso. Não é abafar, porque isso depois vai vir à tona, não. A gente está te orientando a realmente prosseguir, a se colocar diante de Deus, para que Deus limpe o seu coração, para que você prossiga em paz, com a paz que o Senhor dá. Amém, é isso aí. A última coisa que você deve fazer, que a Bíblia nos ensina para acabar com essa desconfiança que tem machucado você, esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus.
e não ficar criando expectativas. Não crie o seu próprio tempo. Não é? Peça a Deus que retire essa desconfiança de você, mas espere que Deus tenha o tempo dele. Deus vai trabalhar no seu coração, no coração do seu marido, da sua esposa. Deus tem o próprio tempo, porque às vezes a gente pede alguma coisa para Deus e a partir do momento que a gente pede, a gente cria a expectativa de que no tempo X tudo vai estar sanado. Não, Deus tem o tempo dele. Eu peço e espero em Deus. Olha o que é que diz o apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lance sobre Deus a sua ansiedade, esse sentimento de desconfiança, lance sobre o Senhor. Ele vai cuidar disso, vai cuidar de você, vai cuidar do seu esposo, vai cuidar da sua esposa. Somente confie e permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. E quando nós lemos a Bíblia, lembre-se, quando você estiver lendo a palavra de Deus, lembre que é palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. Confie na palavra de Deus, viva ela, experimente ela na sua vida. Construa um relacionamento de intimidade com Deus, tendo uma vida de oração, fazendo a leitura da Bíblia diariamente. Construa esse relacionamento, nutra o seu relacionamento com o Senhor, porque nós não confiamos de um dia para o outro em Deus. Nós precisamos construir esse relacionamento de intimidade, experimentar Deus na nossa vida. Opa, calma, papel aí. Então eu quero te encorajar a prosseguir, mesmo se parece ser difícil, se parece ser impossível, prossiga. É a palavra de Deus, é Deus que vai fazer, é Deus que vai limpar, é Deus que vai restaurar todas as coisas. Bom, era isso que a gente tinha para falar com você a respeito de desconfiança. Logicamente a gente poderia falar muitas outras coisas, mas aí a live ia ficar... Já ficou, né? Já 44 grande, minutos. Né? Mas se você tiver alguma questão, tiver alguma pergunta e quiser conversar alguma coisa, né? Às vezes as pessoas não colocam aí nos comentários porque são coisas muito particulares. Você pode colocar aí mandar pra gente no direct, né? No inbox, né? do Facebook, tá bom? E na próxima live da semana que vem, depois nós vamos colocar nos stories para divulgar, nós teremos o sorteio de um atendimento, de um aconselhamento virtual, claro, mas particular. Nós teremos um momento particular com você, se você estiver dentro da live, ao vivo, participando do sorteio. Tá bom. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau.